É só para a gente recapitular a mensagem do domingo passado. Falamos sobre o dilema de Paulo. Entramos no estudo de Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. E recapitulando, Paulo escreve aos Filipenses da cadeia. Ele está sofrendo, ele está aprisionado, ele também sofre por causa de perseguições internas. Há gente dentro da igreja que conspira contra Paulo. Quanta luta, quanta confusão, mas no meio de toda essa diversidade, Paulo nos ensina que sofrer é um privilégio. Sofrer não deve ser encarado como algo negativo, porque sofrer é também nos identificarmos com Cristo. Deus nos deu a graça de não apenas crermos em Cristo, mas também de sofrermos por Ele. E se no meio de tanta dor, de tanto sofrimento, você esperava uma mensagem melancólica, eis a surpresa. O livro de Filipenses, que tem apenas 4 capítulos, está recheado de textos que nos conclamam a alegria. E quem conclama o povo para ser feliz, para experimentar gozo e alegria, é alguém que está na cadeia, alguém que está aprisionado, alguém que aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. Encontramos 14 versículos que nos convocam para a alegria. E a outra coisa interessante que observamos são 5 referências à segunda vinda de Cristo. Isto nos dá o tom da carta. Alegria no meio das adversidades, alegria em todo o tempo. A alegria do Senhor é a nossa força. As coisas adversas da época presente, o sofrimento, não podem ser comparados com a alegria que está por vir. Cristo vem, confia no Senhor, espera nele, certamente ele vem. Então entramos naquele texto em que há um dilema de Paulo. Paulo na cadeia pode ser condenado à morte, e Paulo fica pensando: chegou a hora de partir? Se chegou a hora de partir, eu fico muito contente, porque para Paulo, partir é estar com Cristo, morrer é ganho dessa perspectiva. Enquanto tantos crentes têm medo de morrer, quantos crentes têm visto a morte de uma perspectiva única e tão somente negativa, quando até diante da morte de um ente querido, ou de um familiar, ou de um amigo, de um irmão na fé, de uma irmã na fé, crente, fica com pena da pessoa que partiu. Vai perder tanta coisa na vida, vai perder, como eu disse, né? Não vai ver o Palmeiras ser campeão. Bom, tem coisa melhor do lado de lá, não tem? Tem coisa melhor, o jogo lá é melhor. Então, a confiança de Paulo era tamanha na vida com Deus após a morte. Não buscamos a Cristo apenas para essa vida, cremos na sua promessa de vida eterna, que ele ficava no dilema: o que é que eu prefiro? Partir para estar com Cristo ou viver? Porque viver é Cristo. E ele ficava ali pensando: morrer é partir para estar com Cristo, por isso morrer é ganho. Mas por outro lado, viver é Cristo, é frutificar, é produzir boas obras, é fazer a missão. E nisso a balança começou a pender um pouco mais para morrer até aí, porque morrer é partir e estar com Cristo, o que ele diz que é incomparavelmente melhor do que a melhor vida aqui na terra. Mas só que o que vira o jogo definitivamente é a consideração que ele tem para com as outras pessoas. Lembram-se disso? Então, se morrer
é ganho, porque é partir para estar com Cristo, algo incomparavelmente melhor. Viver é Cristo, é permanecer para produzir obra, para frutificar, para cumprir a missão em favor dos outros. E quando ele pensa nos outros, é que a balança pesa para ele ficar. Então, porque se a consideração fosse única e não somente pessoal, particular, ele preferiria partir para estar com Cristo. Mas como ele considera a vida olhando para os outros, ele dá valor aos outros, partir não é o melhor nesse momento. Permanecer é produzir fruto para o bem dos outros. Portanto, o que Paulo escolhe é permanecer na carne para o progresso dos filipenses. Agora, o que ele espera dos filipenses? Se eu permaneço, diz Paulo, aqui na carne para o progresso de vocês, espero de vocês o seguinte: vivam de modo digno do Evangelho. Vocês filipenses lembram que a primeira igreja na Europa é a igreja de Filipos, na Grécia. Portanto, aquela comunidade era uma comunidade predominantemente de cidadãos romanos que tinham esse título e que tinham até um orgulho, uma honra de serem cidadãos romanos. Temos que nos portar como cidadãos romanos, dizia já a mãe para a sua filha, para o seu filho: olha, você é um cidadão romano, comporte-se devidamente. E Paulo aproveita-se disso e diz: vivam de modo digno do Evangelho. Só que a palavra lá é: portai-vos como cidadãos do Evangelho. E aí, os crentes precisam se comportar de modo digno do Evangelho, como cidadãos do reino de Deus. E você? Você se comporta de modo digno do Evangelho? As pessoas olham as suas atitudes e glorificam o nome de Deus, veem as suas boas obras, veem as palavras da sua boca, veem como você se comporta no trabalho, como você se comporta na escola, como você se comporta na vizinhança, como você se comporta em família, e veem: glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eis aí alguém que honra o nome de Cristo. E a palavra de Cristo diz: aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que falava palavrão não fala mais palavrão, o que tinha mente obscena tem a mente renovada. Não se conforma mais com este mundo, mas é transformado pela renovação da sua mente, para experimentar aquela que é boa, perfeita e agradável vontade. E ele deve permanecer firme, e ele deve lutar junto pelo Evangelho, combater as heresias, e deve também saber que não nos foi dada a graça apenas de crer em Cristo, mas também de padecer. E o próprio padecimento, o sofrimento do apóstolo Paulo na cadeia estava sendo usado por adversários cristãos dentro da igreja, gente que dizia: isso é sinal de que o apóstolo Paulo não é um homem de Deus, porque não recebeu a proteção de Deus. Olha, se ele fosse uma pessoa de Deus, estaria ali para pregar o Evangelho. Como ele está preso, é porque ele não conta com o favor divino. Já pensou que você ainda está preso porque você prega o Evangelho, faz a vontade de Deus e ainda ouvir isso? E o apóstolo Paulo diz: aquilo que para alguns é sinal de perdição, para nós é sinal de salvação, porque não nos foi dada a graça apenas de crer em Cristo, mas de padecer por Cristo. Portanto, sofrer é um privilégio, porque sofrer é nos identificarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui entramos no capítulo 2. Vamos lá, capítulo 2? Filipenses, capítulo 2, vamos ler e estudar apenas do versículo 1 ao 11. Começando a partir do versículo 1, abre aí a sua Bíblia, vai acompanhando comigo. Diz assim, acompanha comigo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade,
considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Voltemos aqui no versículo 1 e vamos conversar um pouco. Olha a maneira como o apóstolo Paulo coloca essas coisas. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, eu pergunto para vocês, há na comunidade dos filipenses ali alguma exortação em Cristo? Havia. O apóstolo Paulo mesmo os está exortando a alegria, os está exortando. Há muita exortação, pelo menos alguma há. E olha como ele coloca: há alguma? Qual é a resposta? Sim, pode dizer sim que se acerta. Qual é a resposta? Sem timidez, tá? Vou perguntar, fazer mais perguntas para vocês. Acompanhe aqui comigo. Se há alguma consolação de amor, o que você acha? Havia ou não? Alguma? Pelo menos alguma havia, não é? Se há alguma comunhão do Espírito, o que você acha? Tinha ou não tinha? Tinha. Se há entranhados afetos e misericórdias, sim ou não? Sim. Portanto, se isto existe em alguma medida, olha o que ele traz agora: completai a minha alegria, porque se isso existe em alguma medida, já era motivo de alegria do apóstolo, certo? Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Calma aí, eles estavam pensando a mesma coisa? Não, porque senão não era necessário dizer isso, não é? Era algo que ele percebia que faltava. Às vezes, como igreja, a gente tem uma coisa, a gente tem outra coisa. Pode ser que a gente tenha uma porção de coisas, mas e se Deus passeasse no nosso meio? Ele passeia, tá? E nesse passeio, como Jesus passeou nas igrejas, visitando as 7 igrejas do Apocalipse, da Ásia Menor, ele como que passava em revista as igrejas, ele andava no meio dos candelabros, sabe? As igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo, e ali, ao passear, ele observava coisas positivas, mas de repente ele também observava coisas negativas. O apóstolo Paulo, como apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, consegue fazer algumas observações positivas a respeito da igreja, mas ele também consegue fazer algumas observações negativas. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Você acha que dá para a gente pensar a mesma coisa? Acho isso bem difícil, não é? Se fala em política, então, se for falar de futebol, então, quanta divisão no corpo de Cristo por assuntos desta natureza. Mas é possível, e é certo que o apóstolo Paulo não estava pensando que a gente ia pensar a mesma coisa a respeito de cada assunto, não, mas ele quer que nós pensemos a mesma coisa
a respeito da missão da igreja, a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito daquilo que nos é comum como corpo de Cristo, como igreja, a mesma visão, a mesma sintonia com o Espírito Santo. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu pergunto para você, será que nós somos unidos de alma? Será que nós temos o mesmo amor? É sobre isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Essa unidade, este amor, essa compaixão. Vamos mais adiante. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada, está proibido fazer qualquer coisa por partidarismo ou vanglória. Não pode ter grupinho na igreja. Grupinho tem a célula. Mas o que você está falando, pastor? Não pode ter aquele, eu sou desse, e a gente se fecha nesse grupo e combate aquele grupo. Eu sou a favor desse, eu sou do bispo Hilton. Aí o outro fala, eu sou do pastor Paulo. Aí o outro, eu sou do Isaías. E o outro fala, eu sou do Gerson. Dentro da igreja não pode ter esse negócio. Não pode ter divisão no corpo de Cristo. Não pode você também agir para você encontrar, para buscar destaque. Você quer aparecer? Vai para outro lugar. Na igreja não. Por que eu digo para ir para outro lugar? Porque a igreja é coisa tão sagrada, é tão santa, que não pode haver dentro da igreja a busca, o uso da igreja, o uso das coisas de Deus para os interesses pessoais de quem quer que seja, tá? Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E agora ficou difícil, hein? Considerar os outros superiores a nós mesmos, não buscar o próprio interesse, não agir com vanglória, não estar fazendo aquele negócio dentro da igreja, nós e eles, não tem dessa. Somos nós unidos no corpo de Cristo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Por que o apóstolo Paulo decidiu ficar mesmo na terra por mais um tempo? Por causa dos outros. Está lembrando disso? Se ele fosse pensar só nele mesmo, partir a estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, por causa dos outros, eu pago o preço. A gente tem, o que preço, pergunta, nós somos capazes de pagar, ou temos pago, ou vamos pagar, em favor dos outros? Do que é que nós somos capazes de abrir mão em favor dos outros? Não temos apenas aqui o exemplo do apóstolo Paulo, já bastava. O apóstolo Paulo já se colocou, por causa dos outros, eu abro mão daquilo que seria vantajoso, preferível para mim, indivíduo. Por causa dos outros, eu abro mão daquilo que é incomparavelmente melhor. Já temos o exemplo dele aqui. E essa consideração pelos outros vem agora com outro exemplo. Qual é o exemplo? Próximo versículo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então agora ele traz aqui para essa discussão, para essa consideração, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem entra em cena agora é Cristo com o seu exemplo maior. Tem exemplo melhor do que esse? Qual é o exemplo de Cristo? Sendo Ele Deus,
não teve por usurpação o ser igual a Deus, abdicou-se de sua glória, esvaziou-se de tudo que tinha, abriu mão da sua glória, do trono, das benesses todas do céu. Imagina um negócio desse. Paulo já disse: para mim é preferível partir e estar com Cristo no céu, que é incomparavelmente melhor, mas eu abro mão disso para estar com vocês, para o bem de vocês, por causa da consideração pelos outros. Agora é Jesus quem temos por exemplo. E Jesus o que fez? Jesus abriu mão de tudo que tinha, todo gozo, toda alegria, toda glória. Veja como é que é dito isso: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, que não é uma morte fraca. Morte de cruz era a morte mais vexatória, mais infame, mais vergonhosa, porque quem morria na cruz eram os piores bandidos, assassinos, eram os piores. Jesus deixou o céu, Jesus deixou a sua glória, assumiu a forma de servo, deixou seu lugar de Deus, de Senhor, assumiu a forma de servo, humilhou-se, foi obediente como servo, obediente até a morte, e não foi uma morte qualquer, foi a pior morte que existia na época, morte de cruz. Agora, esse Cristo é o nosso exemplo, o apóstolo Paulo é o nosso exemplo. Pessoas que são capazes de abrir mão do seu direito, que são capazes de abrir mão dos seus privilégios, que são capazes de abrir mão das suas vantagens, que são capazes de abrir mão do seu interesse pessoal, tudo por causa dos outros. E esses outros muitas vezes não são os outros que nos querem bem, não são os outros que nos tratam bem, não são os outros que estão do nosso lado, são os outros que muitas vezes não nos compreendem, são os outros que muitas vezes nos interpretam mal, nos julgam mal, são os outros da coletividade, são os outros não santificados ainda, são os outros que estão confusos, são os outros que estão na carne, são os outros que estão buscando sim, cada um o seu próprio interesse, e você agora se vê exortado por Cristo a buscar o interesse desses que são muitas vezes mesquinhos e egoístas, porque a esperança de transformá-los em verdadeiros filhos de Deus e pessoas que vão abraçar essa causa. É por causa disso que Paulo fica um pouco mais, para ajudá-los a serem cidadãos do reino de Deus e a se comportarem como tal, carregando o nome de Cristo com toda a honra e toda a dignidade. Por causa dos outros foi que Cristo morreu e se sacrificou, para apresentar a igreja imaculada, santa, sem mancha nem ruga. É por causa dos outros que nós temos aquilo que chamamos de missão. A nossa missão como cristãos não é a favor de nós mesmos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão os bambambãs da fé. Não é isso que diz, não é? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, e de pregar o Evangelho a toda criatura, fazeis discípulos de todas as nações. Os outros é que estão em foco aqui. Quando Deus encontrou a Núbia, não pensava única e tão somente em resgatá-la,
da perdição, mudar o seu status e levá-la para a salvação, e que ela pudesse agora desfrutar da presença de Deus e dessa nova vida, única e tão somente de maneira pessoal e individualista. Não, por Deus chamou a ela, além de tudo isso que eu já disse que é verdade, porque Deus nos dá todas essas coisas maravilhosas, esse relacionamento, Deus a chamou porque através dela Ele quer alcançar familiares, quer alcançar amigos, quer alcançar pessoas que ela nem conhece, pessoas que Deus vai colocar no seu caminho, quer edificar a igreja, pessoas que estão chegando, pessoas, sabe, Deus quer nos abençoar para nós nos tornarmos abençoadores. A obra de Jesus não termina em você, ela só começa com você. Ela começa em você e ela se expande, ela vai alcançando cada vez mais espaço. E aí, olha o que Jesus fez, olha o que Paulo fez. Não buscou o seu próprio interesse. Vamos voltar lá para aquela exortação então anterior, só para você ter uma ideia. Nada façais ao versículo 3, por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus é modelo, é o modelo da gente. Para pensar quanta preocupação você tem com você mesmo e com os seus. Quanto da sua oração diária é focada em coisas pessoais suas. O convite aqui é para a gente abrir a visão. Não é para você parar de orar por você, pelas suas coisas pessoais, pelos seus familiares, mas é para você entender que Deus não está trabalhando na sua vida para você ficar nesse, eu diria, mundinho, porque o mundo é muito maior, é um mundão, e é esse mundão velho de guerra que Cristo quer redimir e quer alcançar. Você é um missionário aos olhos de Deus, você foi salvo, você foi alcançado pelo Evangelho, você se torna imediatamente um instrumento de luz, de vida, e pode proclamar tudo que você já aprendeu. Você pode e deve divulgar, e deve crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para poder divulgar mais e melhor, amém? Sede humildes, e Jesus é o nosso exemplo maior. E olha só, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome. O que Jesus buscou? Se esvaziou, se despojou de tudo, não buscou seu próprio interesse, buscou o interesse dos outros, morreu. E o que Deus fez por ele? O ressuscitou. O que Deus mais fez por Jesus? O exaltou ao céu, fez com que Cristo se assentasse no trono da sua glória. Ele hoje tem um nome que é sobre todo nome. Aquele que se exaltar, saiba, será humilhado. Portanto, na igreja, a gente confia em Deus e não no nosso taco. Na igreja, a gente confia na justiça divina e não na maneira e na habilidade que a gente tem política de mexer os pauzinhos. Na igreja, nós nos submetemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que tudo sabe, tudo vê, e nós aprendemos a seguir o exemplo de Cristo e não buscarmos o nosso próprio interesse e não querermos ser isto ou aquilo, mas humildemente obedecermos, servirmos, considerarmos os outros em primeiro lugar. Na verdade, Ele não quer que você desconsidere a si mesmo, né? Você deve, e o versículo é claro aqui, deixa eu ver. Onde é que está aqui?
Veja, versículo 4: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Portanto, não coloque ponto onde a Bíblia coloca vírgula aqui, tá? Não diga, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, ponto. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o apóstolo Paulo não está ensinando que não é para você considerar suas coisas pessoais, particulares, você não gostar de você mesmo, você não buscar o seu próprio interesse. Ele não está dizendo para você não buscar o seu próprio interesse. Repare bem, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. O ensino é: ame o seu próximo como a si mesmo. Considere o seu próximo como você considera a si próprio. Não é algo desmedido, desbalanceado. Não é pensar mais nos outros do que eu penso em mim mesmo. É eu cuidar dos outros do jeitinho que eu estou cuidando de mim, do jeitinho que eu me quero bem. Faça aos outros, essa é a lei áurea, faça aos outros do que gostaria que os outros fizessem a você. Portanto, quando nós seguimos o caminho de Cristo, o caminho de ser servo, de sermos humildes, de não buscarmos a exaltação, de não buscarmos o primeiro posto, de não fazermos questão disso ou daquilo, veja o que acontece conosco, o que acontecerá conosco, é o que aconteceu com Cristo. Deus também nos exaltará. Sabia que seremos glorificados aqui disso? Coisa doida, de doido, né? Seremos exaltados, receberemos um corpo glorificado. Mas eu entendo que também em vida isso se aplica, porque em vida se diz: aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Deus fará justiça e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Aonde? Nos céus. Olha quantas dimensões: dimensão celeste, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra significa as formigas, as minhocas, acho que elas também, mas quando ele fala de debaixo da terra, ele está pensando naqueles que morreram, porque chegará o dia em que todos serão ressuscitados. Neste dia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até aqueles que foram ressuscitados para o juízo final e serão perdidos terão que reconhecer, não há como negar, Cristo é o Senhor. Deus prepara uma mesa na presença de nossos adversários. Ele fará isso com Jesus. Mas diz Salmo 23, você conhece, né? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Ungis minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para sempre. Amém. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Temos em Cristo o protótipo, o caminho da vida. Quem quer seguir o caminho de Jesus? Amém. Quem quer seguir o exemplo de Jesus? Amém. Quem encontra nesta mensagem de Paulo algo maravilhoso, um exemplo pessoal dele mesmo, e um exemplo do Senhor maior a quem ele segue, e a quem ele pode, e a respeito do qual tudo isso ele pode dizer mais tarde: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos imitar a Paulo, porque Paulo está imitando a Cristo. Vamos imitar a Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém.